um honor estar aqui. Eu vou apresentar também uma experiência internacional. Me falaram que tinha que falar em inglês. Meu português não é muito bom. Então, les voy a contar un poco. I'm going to tell you about Transforming the Future. It's an experience that was born with a coalition of different organizations. And it is the main core of this experience and what I want to transmit. Okay, first I'm going to talk about Plan 21, that is the organization I represent, because it's important because we have a large experience in sustainable tourism in Latin America. We have international alliances, also a lot of experience in cooperation. We have more programs that were born later, like in technological and innovation, in climate change, and the tourism program is the oldest in Latin America. And we are the creators and designers of this initiative called Transforming the Future, which has a great impact because the aim is to transform sustainable destinations into sustainability with people, with all the partners that are around that territories. It has an impact of more than 35,000 people in 5 countries. And at the beginning, it was planned to be only 12,000 people impacted. And it was achieved because of the partnerships we could get in every destination, in every village. We are placed in Argentina, in Brazil, Chile, Colombia, and Mexico. And it started in 2021. We started planning it. Now we are ending the 3rd year of its implementation. Okay. How we do this intervention? Because we create sustainable opportunities. I'm sorry, it's too far away. We promote their culture and heritage. At the beginning of this event, the words of Ricardo were that everyone has a story, everyone has something to show, something that is worth for somebody else that they want to hear, they want to experience. And that's exactly what this program is about. So I was listening to him and I said, oh, he's talking about transforming the future. Promoting their culture and heritage, developing stronger competencies for their financial growth, because economy is really important for local communities that are in touristic places, but maybe not directly related to them. So including those beneficiaries, those communities into the tourism that is already developed in those places, it's the main goal of this program. And offering more and better experience for tourists as well, as we were talking about. So, well, I'm not going to deepen much in every project, but essentially all the projects have a component of training, of education, some of them infrastructure support, like building of centers or helping to build something. Commercial support, because in general, it's a thing that needs to be strengthened in the communities. Creation of websites or help in the commercialization part. And the biosphere certification
is it's a way to get to the whole stakeholders and the private sector and the public sector of the destination. It's important because it opens the sustainability and the inclusion of the social part into the equation of a sustainable destination. Well, in Brazil, we have two projects. One is near the Itaipu, and the other one is with the Paiter Surui community. This was achieved because of the partnership of Six Wings that invited us to be here, so thank you. Thank you, everyone, for inviting us. And it's kind of the same intervention, but the different thing about the Paiter Surui people is that they are the first indigenous community that is going to be certified by the Biosphere certification. And it is really great for visibility, for a lot of things, but also helps them beyond what was expected in this program. There are many lessons learned in this program. Sorry, I'm just moving forward, so not to bore you. But I wanted to show you this video because it synthesizes a lot. Okay. El programa me ayudó sobre todo con las capacitaciones. Este programa me está ayudando mucho en habilitar la cocina para lograr vender en mayores cantidades. Herramientas para poder desarrollarnos como tal, poder hacer la siembra, la cosecha y el proceso completo del ecoguarda. O conhecimento dos anciões com a força da juventude. União de gerações para garantir o futuro do nosso território. Entonces, transformando el futuro sea para uno ver, tener un futuro más mejor que ahorita, o sea, como salir más adelante. Pues es un proyecto muy bueno, muy bonito, y que nos enseñen cosas que pues nosotros como campesinos no sabemos. Muy contentos porque con el Plan 21 y el Plan Transformando el Futuro creo que es lo mejor que nos está pasando en este momento. El curso que tomamos en Atlahuilco nos sirve para hacer más artesanías. Pues el proyecto pues es bueno porque se da a conocer mi artesanía. El curso me llevó muchos aprendizajes, muchas cosas que sabía que no estaban funcionando muy bien en mí y que estoy mejorando. Well, thank you. Yeah, as I was saying, this coalition of the four initiators of the program, part of them is Biosphere, is the Instituto de Turismo Responsable, and Universal Assistance is the leader of the program. They convoked us with Zurich Foundation. And we are also working in, well, Puerto Iguazú is the first destination certified in Argentina. And we are working also in Mexico, in Córdoba, and Pueblo Mágico, and in Puerto Montt, Puerto Varas corridor in Chile. And we got 2 international awards. So the key strengths of this program, working with local organization is the key
issue is the key part of this strategy of intervention, because it generates community trust. It's deepening the interventions. We get more, we transcend, we go further. And we have close monitoring of actions. It means that we follow what they are doing, we know what they are doing, how it evolves, we can go on helping. And we get local partnerships as well, like a lot of people, of enterprises, of organizations that are added to the program, that come and say, oh, I want to be part, and then it generates more supports and more impacts in more people. And also long-term sustainability, because when it's local, it's more sustainable, because we go away when the project ends, but the intervention, the model, all the work they have done stays. Also advocacy, that is bring partners to the equation with their experience, their fundings, their species, the different things they can provide to the project. And flexibility, of course, because we are Latin America and everything changes all the time, so it's also a lesson learned. And we are working on transforming the future too, and that is where I wanted to invite you to participate, because we hope we are launching it on January, on the following January. We are in the final design phase, and it's slightly different in the target audience, because it's youth aged from 17 to 35. There are 2 countries more, Uruguay and Panama. We expect to duplicate, or maybe more, the beneficiaries, the people who we will get. And the strategic focus are strengthening advocacy and youth engagement. We are going to do it through the biosphere certification for destination commitment from the policies, from the public and private sector of the destinations, and alignment with public policies and creation of alliances, advocacy as well. So all the enterprises, the organizations of the destination are going to be involved, and also 5 lines of training that are there, and that's where we also get a lot of advocacy as well, like IBM, Forge, Biosphere, and EB, which are already partners for this part of training. So, well, this is the part where we invite you to participate, and I think we are out of time from a while ago, so I'm going to invite now my partners here to do their presentations. Thank you very much. Bom, boa tarde a todas e todos. Vou me apresentar, sou a Paula Melic Bonet, represento o governo da Catalunha, na Espanha, aqui no Brasil. É um prazer estar aqui com todas vocês e todos vocês. Queria cumprimentar as autoridades, as que permaneceram na sala. Também cumprimentar a Intus pelo convite. Muito obrigada. E nós fomos convidados para explicar bom, e também, obviamente, para mim é uma honra estar hoje aqui também com a Lupe, né, como moderadora, e a Carla, consul-geral do México, aqui adjunta no Rio. É uma honra compartilhar palco com você de novo. E, enfim, eu vou explicar um pouco como a Catalunha está lidando com todo o setor do turismo, né? Eu queria começar com uma breve apresentação. Temos uma foto aqui de uma cidade linda. Eu queria, antes de começar a apresentação, perguntar para o palco, para o público, se alguém conhece
Qual é essa cidade aqui atrás? Alguém conhece? Muito bem. Muito bem, parabéns, Carla. É a cidade de Girona. Girona é uma cidade no nordeste da Catalunha, uma cidade linda, bonita, com um entorno natural, paisagístico maravilhoso. É uma cidade com um casco antigo, a parte antiga da cidade muito bem preservada, que foi palco também da filmagem de alguns capítulos da série da Game of Thrones. Não sei se alguém viu. Essa série foi rodada alguns dos capítulos na parte antiga da cidade de Girona. Só para vocês verem a beleza, né? Toda essa parte também medieval. Enfim. Mas iniciamos, então, a apresentação. Eu represento o governo da Catalunha, mas hoje estou aqui em nome da Agência Catalã de Turismo, que é um órgão do governo da Catalunha que tem como objetivo fomentar o turismo, promover os destinos turísticos da Catalunha e coordenar as políticas públicas voltadas ao turismo, né? Existem 12 escritórios da Agência Catalã de Turismo no mundo. Na América Latina fica aqui no Brasil, São Paulo, escritório da Agência Catalã de Turismo. E, enfim, apoia, né, na comercialização de todos os produtos que faz a agência. Só para situar a Catalunha, para quem não conhecer, fica no nordeste da Espanha. É uma dessas 3 regiões históricas da Espanha, né, que tem uma cultura, um idioma e uma identidade muito forte, junto com a Galícia e o País Vasco, o Euskadi. Nós estamos situados num lugar estratégico no Mediterrâneo, com um clima ótimo. Somos mais de 8 milhões de pessoas. E o território é relativamente pequeno, comparado, obviamente, com o Brasil, 32 mil quilômetros quadrados, e uma divisão política de 4 províncias, Tarragona, Lleida, Barcelona e Girona. Uma região muito bem conectada, tem 4 aeroportos, dos quais 3 são internacionais. Temos Barcelona, é a cidade líder em receber cruzeiristas. Na temporada alta chegam 10 mil cruzeiristas por dia na cidade e vão todos no mesmo lugar, né? E de alguma forma se geram umas tensões na cidade que todos podem imaginar. 10 mil por dia. Temos estradas de boa qualidade, estamos bem conectados com o resto da Espanha e também com a Europa, com trem de alta velocidade. Uma das iniciativas da Agência Catalã de Turismo para descentralizar o turismo é essa iniciativa aqui, o Gran Tour da Catalunha, que é uma rota que te permite descobrir não só Barcelona, mas também as outras 3 províncias, Lleida, Girona e Tarragona. E para mostrar um pouco a beleza do território, eu queria mostrar esse vídeo para todos vocês sobre o Gran Tour. Bienvenido a una tierra de distancias cortas y largas rutas, de pocas horas entre las olas del Mediterráneo y las cimas del Pirineo, del arroz del Delta a las anchoas de la Escala, de las montañas de Prades a los frondosos bosques del Montseny. Bienvenido a un pequeño destino para recorrerlo, pero enorme para descubrir, hecho de agua y viento, de fuego y nieve, de piedras de historia milenaria y paisajes para ensimismarse durante horas. Caminos en los que el tiempo se detiene y hay miles de rincones para descubrir. El placer de elegir el camino más largo y adentrarse en carreteras secundarias. Contempla con una nueva mirada a tu alrededor. Valles, montañas, ríos y campos, campanarios y bodegas, la huerta y los campos de secano. Degusta la gastronomía más admirada y huele los árboles frutales de todos los colores. Admira un patrimonio atesorado durante siglos y tradiciones que se transmiten entre generaciones. Bienvenido a una gran aventura cerca de casa. Bienvenido a un viaje con muchos caminos. Bienvenido al Gran Tour de Cataluña. Deu vontade de conhecer? Bom, como vem, a geografia do território, apesar de ser pequena, é bem variada.
Temos o privilégio de ter mais de 35% do território são espaços naturais, protegidos, né? Isso dá pé a fazer muitas atividades ao ar livre, tanto no inverno como no verão. Te permite estar na praia, mas em menos de 3 horas estar esquiando. Então, isso eu acho que tem poucos lugares no mundo onde aconteça, né? Então, temos múltiplas estações de esqui e resorts de montanha. E também é uma região bike-friendly e um lugar maravilhoso para os amantes das trilhas. Temos vários lugares, 11 lugares reconhecidos como Patrimônio Mundial da Unesco, tanto material como imaterial. Artistas catalães, que provavelmente muitos já ouviram falar, desde Gaudí, passando por Joan Miró, Dalí ou Antônio Tàpies. Esse é um momento, esse ano celebramos o milênio de Montserrat. Montserrat é um santuário, num lugar muito especial, numas montanhas muito icônicas da Catalunha. E celebramos o milênio, um lugar de peregrinação e muito visitado. O ano que vem comemoramos o centenário da morte de Gaudí, de Antoni Gaudí, e vai ser finalizada a Sagrada Família. Sagrada Família, que só um dado interessante, a Sagrada Família recebe por ano mais de 4 milhões de visitantes internacionais. Só a Sagrada Família recebe mais de 4 milhões de visitantes de fora. E também o ano que vem, Barcelona foi nomeada Capital Mundial da Arquitetura pela Unesco e sediaremos o Congresso Mundial da União Internacional de Arquitetos. Isso significa que vamos ter mais de 1.500 atividades espalhadas pela cidade, enfim. Vai ser um ano importante também para os amantes da arquitetura. Somos sede de eventos importantes, desde a Fórmula 1 ao MotoGP. Quem não gostaria de ver um jogo do Barcelona no Camp Nou, né? O Museu do Camp Nou também, os dados de visitação são incríveis, milhões de pessoas, enfim. E o ano passado sediamos também a America's Cup de vela, em Barcelona, um evento que nos permitiu também impulsar todo o setor da economia azul da cidade. E se falou muito de gastronomia. A Catalunha também tem uma tradição bem forte na gastronomia. Esse ano nós somos região mundial da gastronomia. Temos os dados 12 denominações de origem, 9 rotas do vinho, muitas vinícolas e muitas estrelas Michelin, 77 repartidas em mais de 50 restaurantes espalhados pelo território da Catalunha. E, enfim, falando de dados, né, o que representa o turismo na Catalunha? Qual é o impacto do turismo na Catalunha? É muito forte. Temos por ano 20 milhões de visitantes internacionais. Só para comparar um pouco, né, com o Brasil. A Catalunha é um território pequeno, cabe mais de 250 vezes dentro do continente Brasil, né? E as cifras, os dados de turistas são muito elevadas, né? Barcelona é a cidade mais visitada dentro da Espanha e a Espanha é o país que recebe mais visitantes, mais turistas no mundo, está na segunda posição, só perde pela França. E, enfim, esses 20 milhões de turistas internacionais que passam pela Catalunha, entre 16 e 18 passam por Barcelona. Deixam 23 bilhões de euros, geram mais de meio milhão de empregos. Isso significa um PIB de mais de 14%. O impacto é forte. O turismo é um dos pilares da economia da Catalunha e da Espanha. Mas enfrentamos muitos desafios, né? Muitos. O ano passado, aparecemos na capa dos jornais internacionais do mundo todo. Houve um evento, um acontecimento que nos fez sair em todos os jornais do mundo, né? Esse acontecimento foi uma manifestação. A população de Barcelona saiu nas ruas para protestar pela massificação do turismo. E falo que saímos nas capas de todos os jornais, porque houve um evento anedótico durante esta manifestação em que
moradores, né, molharam com água, com pistolas de água, turistas que estavam sentados nas mesas, nos terraços dos bares, em frente de hotéis, né, para protestar, né, com cartazes, enfim, queremos a Barcelona de volta, né, tourists go home, etc. Né, isso, enfim, teve muita repercussão. Mas Barcelona enfrenta mesmo um desafio grave, importante, no sentido que está sofrendo um processo de gentrificação muito forte há muitos anos, né? A pressão do turismo em massa faz com que o custo de vida da cidade seja muito elevado, com que os moradores não possam pagar o aluguel e, de alguma forma, estão sendo afastados da cidade para outras áreas fora da cidade, né? Então, existe esse movimento um pouco de protesto para tentar, digamos, fazer do turismo uma solução e não um problema, né? E é por isso que o governo da Catalunha pensou, né, de uma forma conjunta e participativa com todos os agentes do setor, um novo modelo do turismo para a Catalunha, um novo modelo que seja ambientalmente responsável, que seja socialmente justo, né, e que equilibre, de alguma forma, os benefícios do turismo por todo o território. Isso foi feito, como eu disse, com uma governança participativa, com mais de 250 entidades, desde o setor público, setor privado, universidade e sociedade civil, que, durante um ano, em muitas mesas de trabalho, configuraram esse documento que é o Compromisso Nacional por um Turismo Responsável. Esse compromisso tem 4 pilares, que é a sustentabilidade ambiental, justiça social, equilíbrio territorial e a inovação. Então, nós, para que o turismo na Catalunha seja ambientalmente sustentável, precisamos, de alguma forma, alinhar com os compromissos da União Europeia, né, de redução de emissões de carbono até 2035 e atingir a neutralidade climática até 2050. Precisamos promover as certificações ambientais e hotéis e todas as empresas do setor, criar esses espaços verdes, né, promover o verde para reduzir essa pressão sobre os ecossistemas ameaçados. E a gestão hídrica, né? A gestão da pegada hídrica e dos resíduos, né? Precisamos que o consumo de água dos turistas se iguale ao dos moradores até 2040 e que o uso das embalagens seja 100% reutilizáveis, compostáveis e recicláveis. O segundo pilar é precisamos que o turismo seja socialmente justo. E, para isso, temos que valorizar o trabalho digno e o combate à precarização, sobretudo em mulheres e jovens, que são os setores mais afetados. O turismo precisa ser acessível e inclusivo para todos os públicos e temos que apoiar a economia social e solidária, né, dos locais. E, último ponto, participação ativa das comunidades, né, tem que estar presentes em toda essa tomada de decisões. O turismo também precisa ser territorialmente equilibrado. Temos que promover um turismo rural em áreas menos visitadas, né? Temos que descentralizar, impulsar essas iniciativas ligadas também à identidade e à cultura locais, descentralizar e planejar. Precisamos de um planejamento urbânico, né? E uma gestão turística não só nos núcleos urbanos, sino também nas regiões todas. E, finalmente, precisamos que o turismo seja inovador. Temos que considerar indicadores qualitativos que vão para além desses indicadores de número de visitantes e procurar esses indicadores que refletam o bem-estar da população local também. Temos que usamos dados georreferenciais para planejar fluxos turísticos, fomentamos as soluções inovadoras, né, que as startups fornecem no setor e precisamos capacitar e formalizar profissionais com foco em inovação social e ambiental. Enfim, esse é o trabalho que o governo da Catalunha está desenvolvendo. Esse compromisso foi lançado em 2023. E, da mesma forma que nós procuramos parcerias em múltiplos âmbitos, né, desde os escritórios ao redor do mundo, também procuramos cooperação na área do turismo, né?
Nós temos algumas iniciativas, como algumas agentes locais aqui no Rio de Janeiro, no Instituto Alpava, mais por uma questão cultural de artistas catalães do século XIX, que deixaram uma pegada no Vale do Paraíba, aqui no interior do Rio, no Vale do Café. Mas estamos abertos, né, e é uma manifestação de intenções de colaborar com os diferentes governos aqui regionais do Brasil e entidades do setor. Então, só para finalizar, uma frase inspiracional: cuidar do território é cuidar do destino, e o melhor destino é aquele que respeita tanto quem vive como quem visita. Muito obrigada. Obrigada, Paula. Agora vai apresentar Carla. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo evento. Estou muito honrada de estar aqui compartilhando esse painel com duas mulheres, colegas. Então, eu vou conversar. Eu sou Carla Juarez, eu sou a cônsul-geral adjunta do Consulado do México no Rio. Aí eu vou, quando a Viviane me falou sobre o tema de preservar, eu pensei imediatamente num programa específico que o México tem, que se chama Pueblos Mágicos. Tá? Deixa eu começar aqui a apresentação. Não está funcionando aqui a apresentação. Vou explicar primeiro. Bom, o turismo no México é uma indústria enorme, parecido com a Catalunha, representa 13,5% do PIB do país. Aí a indústria turística é enorme. E o universo para falar de turismo no México é imenso também. O México é um país mega diverso, é igual que o Brasil. Tem todos os tipos de turismo, de destino de praia, destino de cidade, destino de museus, cultura, esporte, enfim, é infinito, né? É um país de 2 milhões de quilômetros quadrados, com 120 milhões de habitantes. Aí é um país que dá para fazer muita coisa. O México tem a vantagem, a desvantagem também de ficar na América do Norte, do lado dos Estados Unidos, que é um grande mercado para nós. Nós recebemos muitos turistas americanos, muitos turistas canadenses, muitos deles, inclusive, moram nos Estados Unidos. Tem um intercâmbio muito dinâmico com esses dois países. Com o Brasil, infelizmente, a partir que o México solicita visto para os brasileiros, o turismo do Brasil para o México abaixou bastante de 2022 para cá, mas ainda ocupa um lugar importante no noveno lugar. E o México procura sempre valorizar as coisas culturais, sempre. Desde um ponto de vista de gastronomia, desde um ponto de vista de artesanato, arquitetura. dos corações centrais do turismo no México são as visitas culturais, né? As questões culturais. E aí surgiu essa política pública chamada Pueblos Mágicos, em 2001. Está cumprindo 24 anos. É uma característica inédita das políticas públicas de turismo, porque é transeccional. Nossos governos duram 6 anos, do governo federal. E já passamos por vários partidos políticos, por várias ideologias, e o programa ainda está aí. E consiste no seguinte, basicamente você já deve conhecer a ideia, né? Identificar um povoado que conserve certas características tradicionais. Língua, por exemplo, nós temos 68 línguas indígenas no México. Alguma língua ou que esteja localizada num entorno ambiental privilegiado, ou que tenha uma arquitetura específica bem preservada, ou que tenha uma beleza da natureza, enfim, é uma característica muito especial que esse povoado seja lindo. E aí esses povoados ganham um tipo de certificação que dá com que eles entrem nas rotas dos povos mágicos do México. E aí é muito interessante, porque isso
fez com que tanto os turistas nacionais, nós mexicanos, quanto o turismo estrangeiro, começasse a identificar aquela certificação como um desenho. Aí está na apresentação, mas não consigo mostrar. Aí as pessoas veem como um povo mágico ganha uma certificação e já ajuda para o turista saber, olha, esse povo ganhou uma certificação e, digamos, vale a pena visitar, entre aspas, né? Isso ajuda com que a comunidade se involucre com a indústria do turismo, com que melhore os serviços. E uma coisa bem interessante é que o turismo no México tem um estándar de hospitalidade bem alto, né? O México oferece serviços de maravilhosa qualidade. Tanto restaurantes, quanto hotéis, quanto transporte, é sempre um estándar superior. Aí eu vou para outros países, eu moro em diferentes países como diplomata e, na verdade, eu sou mexicana também. É como vocês falando do Rio, né? México é um país incrível para o turista, para a hospitalidade que o mexicano tem. É difícil encontrar em outras partes, né? E aí, isso tem feito com que o turismo crescesse e essas rotas de povos mágicos também se multiplicassem. Mas aí também vêm os desafios, parecido como a Paula falou. E também o que você compartilhou. Se um projeto de desenvolvimento não é apropriado para a comunidade, então não faz muito sentido para a própria comunidade. Termina sendo o setor turístico privado se beneficiando da derrama econômica do turismo. Por exemplo, grandes hotéis que já, por exemplo, hoje em dia funcionam na zona noroeste do Oceano Pacífico, que temos a zona Nayarit, que é uma parte muito linda de praia, de hotéis super top. Mas os benefícios, não sei se estejam nas pessoas, né? Nas pessoas das comunidades. E aí também surge a questão da sustentabilidade. O governo precisa fazer políticas públicas que ajudem para ter um turismo responsável, um uso responsável dos recursos, da água, do lixo. E aí são os grandes desafios, porque o turismo massivo pode levar a afetações ao clima, a contaminação. Inclusive, acontece a mesma coisa parecida como em Barcelona, na Cidade do México. Durante a pandemia, a Cidade do México virou um hobby de nômadas digitais. E aí muitos estrangeiros estão morando na Cidade do México. Porque, na época, a cidade não fechou, não encerrou México não fechou as fronteiras, a diferença de outros países como a Argentina, por exemplo, né? O México continua bastante aberto porque a nossa economia, o primeiro setor do PIB, são os serviços. Nós não conseguíamos dar-nos o luxo de fechar o país, porque a economia vive disso. E aí fez com que várias pessoas procurassem a Cidade do México, especificamente, para morar, porque aí eles conseguiam viajar, morar aí, se deslocar. E muitos estão morando, o que eu acho ótimo, né? Ter essa diversidade de línguas e culturas. Porém, também está acontecendo o fenômeno da gentrificação. Então, os próprios moradores da Cidade do México estão tendo problemas para pagar o aluguel, para pagar as escolas, inclusive, porque tudo termina aumentando os preços. Então, aí vem os grandes desafios dos governos de como fazer, que políticas públicas desenvolver para fazer frente àqueles desafios que o próprio turismo gera. Então, digamos, o turismo é uma ferramenta, mas tem que ser bem utilizada para não se tornar um problema. E aí, voltando ao tema da preservação, eu acho que o programa Pueblos Mágicos é ótimo, desde que veja pelo desenvolvimento da própria comunidade, desde que o turismo não invada ou transforme a natureza daquela cidade, daquele povoado. E aí precisamos pensar em políticas interconectadas entre município, estado e federação, que nós temos uma divisão política bem parecida com o Brasil.
E aí é importante a colaboração dos 3 níveis de governo, da sociedade civil e do setor privado, porque sem o setor privado ter ou limites ou incentivos para se comportar de certa forma, a sustentabilidade não vai acontecer magicamente. Aí temos várias comissões no México ambientais, que são as encarregadas de autorizar, por exemplo, grandes projetos de hotéis, resorts, ou vias de trem, ou vias de rodovias, enfim, porque antes de autorizar qualquer coisa, tem que ver o impacto ambiental. E sendo México, voltando ao início, né, sendo México um país mega diverso, aí é muito importante nós cuidar nossa própria diversidade, né? E aí vem os grandes desafios. Mas aí eu convido vocês para visitar o México. O México tem... Ah, finalmente está a apresentação. Obrigada. Bom, aqui umas cifras que eu não falei. Aqui estão os números. Essas são apenas no primeiro quadrimestre de 2025. 15,6 milhões de turistas, 13,3 mil milhões de dólares são os ingressos de janeiro a abril. A chegada dos turistas, a maioria, como eu falei, vem dos Estados Unidos. E a maioria chegam pelos aeroportos, não? Com aviões. 41 milhões de passageiros chegaram nesse período. Também nós temos bastantes cruzeiros, não tanto quanto Catalunha, mas também temos 4 milhões de passageiros e 28 milhões de turistas em chegadas nacionais e internacionais, que são as estadias de hotel. Aqui, já vou encerrar pronto, ficamos no 6º lugar do ranking mundial, de acordo com a ONU Turismo. Aí, como você falou, a França ocupa o primeiro, a Espanha o segundo, Estados Unidos, Turquia, Itália e depois o México. O México realmente é dos primeiros destinos para muitas pessoas. E aqui está mais ou menos o gráfico, né, da chegada e das saídas de turistas. Aqui, bom, enfim, aqui eu queria mostrar que a nacionalidade, temos vários Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Colômbia, Argentina, mas de América Latina, por enquanto, o Brasil não está aparecendo. Tomara que daqui a pouco o visto eletrônico entre em vigência e já não precise, e possam viajar mais para o México. E conheçam outros destinos que não são praia, destinos culturais, destinos de cidade, destinos de museu, artes. Nós temos muita riqueza cultural. E queria, para finalizar, esse já falei, mostrar um vídeo. Não sei se me ajudam para projetar. E agradeço muito a atenção. Obrigada. Meu caro Brasil, falamos um idioma diferente, mas mesmo assim posso entendê-lo perfeitamente. Nossas praias têm uma vibração diferente, o seu grande acontecimento é o Carnaval. E o meu, o Dia dos Mortos. Mas há algo que você precisa saber. Gosto muito de você. Porque nós dois somos a América Latina e esse é o momento de dizer isso bem alto. Porque somos um enorme mosaico de miscigenação e diversidade. Conheço a alegria e a dor que surgem nos nossos tempos do futebol. Também entendo por que você segue em frente diante de qualquer diversidade. Também não precisa me explicar por que suas escolas de samba, seu jogo bonito ou a sua arquitetura são seu orgulho. Porque enquanto você é a grande Amazônia, eu sou a imponente Lacandona. Você é a arpia e eu a águia real. Quero lhe mostrar meus maiores segredos. Que dancemos até o amanhecer, que conversemos ao redor de uma fogueira na praia, que nos aventuremos em relação ao desconhecido, que você nade em todas as minhas praias, que você se surpreenda com as minhas cidades históricas, que se perca nas grandes capitais e que se atreva a recorrer minhas rotas sagradas. Quero que experimente meu molho, que lembrará uma boa feijoada. Nós dois somos gigantes e acordamos, assim que imagine até onde poderíamos chegar juntos. Você
você não precisa me explicar nada para que eu veja em seus olhos o mesmo espírito. Suas alegrias são também as minhas. Seus encontros são os meus. Nossos mundos são únicos e diversos. Faz tempo que eu queria lhe dizer que você não precisa dizer nada. Apenas, se você me perguntasse, gostaria de vê-lo um pouco mais. Venha me visitar já. Seu amigo, México. Well, eu tinha umas perguntas para vocês, mas falaram quase tudo que aqui estava. Eu posso identificar uma para Carla. Que parcerias você identifica que ajudou México para promover as políticas de sustentabilidade no país? Obrigada pela pergunta. Aí uma coisa bem importante que eu acho que sucede a um nível local é o engajamento das universidades, dos centros de pesquisa, dos jovens, junto com os governos municipais. A participação dos governos municipais é muito importante, mas sem a participação dos cientistas, das pessoas que entendem da parte mais acadêmica ou mais crítica do tema do turismo, as coisas não funcionariam. E depois, como eu já falei, a aliança entre governos municipal, estadual e federal é fundamental, tanto para não replicar políticas que já estão sendo feitas localmente, quanto para efetivizar o uso dos recursos públicos. E eu acho que o México tem um muito bom exemplo nesse tipo de políticas, porque a coordenação que nós temos nos diferentes níveis no setor turismo é muito boa. E tem, às vezes, projetos que começam ao nível federal, que aos poucos vão chegando a um estado e ao outro, mas que depois são as próprias comunidades que se apropriam desses projetos. E aí eu acho que são o sucesso começa a suceder aí, né? Obrigada. Obrigada. E Paula, uma para você também. Que lições das políticas de Catalunha você acha que podem ser aplicadas aqui na Latinoamérica? Podem ser, sim, replicadas. Eu acho que tem uma questão que é muito importante, que é esse marco político, esse modelo de governança. Eu acho que é crucial incluir a quádrupla hélice, tanto o setor público nos diferentes estamentos, nível municipal, estadual e federal, como o setor privado, universidades, ONGs, sociedade civil em geral, é fundamental, né? Esse marco que seja participativo e estabelecer essa estratégia de forma conjunta, eu acho que é crucial para definir os valores da estratégia, para que sejam sustentáveis, para que sejam equilibrados, né? E essa visão de longo prazo é fundamental. Então, eu acho que esse modelo de governança é muito importante, todo mundo tem que estar incluído para olhar para o bem de quem mora no lugar, né? E para gerar benefícios que o impacto seja positivo no território, né? Para todo mundo, tanto para quem visita como para quem mora. Obrigada. Bueno, vamos finalizar o painel. Obrigada.